Amém. A paz do Senhor, irmão Felipe e Adriana, tudo bem? Estamos A paz aqui do com Senhor mais Meli, um tudo bem? podcast EBD para auxiliar os nossos professores em nome de Jesus. Mais uma semana, né? Verdade, glória a Deus, Meli, é uma alegria estar aqui mais uma vez com vocês, que estão nos acompanhando, você professor, você aluno, você mãe e pai. Né? Hoje tratando acerca da lição de número 5, uma lição muito importante a ser comentada, né? Um assunto muito precioso, que vai ser bênção em nome de Jesus. Em nome de Jesus, né? Que os nossos professores sejam bem-vindos a mais uma aula, professores e alunos, né? Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso EBD podcast. E hoje nós vamos aprender, né, na lição número 5, como você já disse, essa lição tão gloriosa, recebendo o batismo no Espírito Santo. E a lição de hoje tem como tema, né, o mover do Espírito na casa de Cornélio. É verdade, né? O Senhor, ele não faz acepção de pessoas. Mas será que a gente faz, hein? Assim, vamos aprender um pouquinho sobre isso nessa aula, né? Porque essa aula tem um tema assim, extremamente especial para o reino, né? Acho que é a revelação do reino para as nossas vidas, né? E, e ela foi uma lição especial de se estudar, assim, de nós nos aprofundarmos, né? Principalmente porque fala de um tema nos dias de hoje tão atual, né? E, ao mesmo tempo, é uma coisa tão profunda que nos leva para a eternidade, é do princípio até o fim. Mas eu gostei da forma como o comentarista, irmão Felipe, começou essa lição. Ele começa a lição falando do relacionamento entre professores e alunos, né? Ele vai começar a lição falando da necessidade do professor estar interagindo com esse aluno, não apenas de uma forma teológica, mas também desse relacionamento, de a gente conseguir compreender tanto o aluno quanto os pais, a importância do professor, ele se relacionar na igreja com seus alunos, com os pais dos alunos, ter aquele momento de conversa, de diálogo, entender, né, como é que esse pré-adolescente, essa pessoa que está em formação, como é que ela tem visto, como é que ela tem existido e como é que ela vê, né, qual a perspectiva dela do reino. Entender realmente se essa criança está sendo acompanhada, se está sendo orientada, se ela está sendo, diante das circunstâncias atuais da nossa sociedade, é tanta gente trabalhando, né? A gente trabalha muito e tem pouco tempo em casa. Será que essa criança está sendo bem orientada? E o comentarista faz esse alerta ao professor. Nós somos mediadores do reino e nós podemos contribuir, não nos meter, contribuir com a formação dessa criança, dessa pessoa que está em formação, né, e precisa da nossa ajuda. Essa lição ela tem como objetivo, né, mostrar a reação de Pedro, a visão que Deus lhe mostrou no lençol com animais impuros. Atual demais esse tema, né? Apontar a receptividade da família de Cornélio ao Evangelho e destacar o derramamento do Espírito sobre os gentios a partir da casa de Cornélio, né? Entender que o Senhor ele é para todos. Hoje pela manhã eu estava conversando isso com uma amiga e eu disse: ele é o meu pai, ele é o seu pai. Ele nos trata de forma igual, né? Ele não nos trata com diferença, nem faz acepção de pessoas. A lição de hoje se encontra no livro de Atos, no capítulo 10, dos versos 44 a 48. Mas precisamos ler todo o capítulo para entender o que está acontecendo, né? Precisamos ler também as referências que estão disponíveis na revista. O texto para memorização, né, está em Atos 10, 45, que diz: os judeus seguidores de Jesus que tinham vindo de Jope com Pedro ficaram admirados por ter derramado o dom do Espírito Santo sobre os não-judeus. O risco da religiosidade em nossas vidas. Mas nós também temos saberes escolares. Você pode fazer a leitura dos saberes escolares, irmão Felipe, por favor? Vamos fazer agora, querido professor, né? Os saberes escolares sempre fazem uma síntese muito importante de alguns pontos para você tratar,
né, ao longo da lição. E nesses 6 pontos aqui, que envolvem a sua aula, é muito interessante. Primeiro, saber escolher. Cornélio era um homem que acreditava em Deus e fazia oração continuamente. Isso é muito importante. Cornélio era um gentil, comandante romano, mas alguém que temia ao Senhor. Segundo, saber escolar. Deus mostrou a Pedro que ele não faz acepção de pessoas. Está lá em Romanos capítulo 2:11. Deus ele não faz acepção de pessoas, até porque ele amou o mundo de uma tal maneira. Amou o mundo no todo, todos os povos, todas as nações, todas as línguas, todos os homens. O exemplo da família de Cornélio nos mostra que temer a Deus não significa ser religioso. Então, Cornélio, ele mostra que mesmo não sendo um homem que era rejeitado até pelos judeus, não sendo um homem judeu, mas tido como gentil, mas ele teme ao Senhor, mesmo sendo rejeitado por esses que são da linhagem abraâmica. 4, Cornélio não era hebreu, mas ensinava seus filhos a amar a Deus, assim como o povo judeu fazia. Então, olha aí a importância de pai, você pai que está nos assistindo, a importância de você ensinar ao seu filho desde cedo, né, a amar a Deus e a temer ao Senhor. Isso fará com que ele cresça uma formação cristã e automaticamente será bem-sucedido. O apóstolo encontrou uma família muito devota, dedicada a ajudar os necessitados. E o 6, saber, os judeus que foram com Pedro ficaram admirados em ver os gentios falarem línguas estranhas. Esses são os 6 saberes escolares da lição de hoje, Maria. Pois é, e assim, é tão importante, né, fazer a leitura, você saber exatamente o que é que você precisa alcançar, né? Fazer a leitura desses saberes escolares aqui não é só você tentar lançar isso sobre os alunos, mas também você entender quais são os objetivos que você precisa alcançar com a lição, né? É importante você fazer essa leitura, professor, porque você precisa, conhecendo o seu aluno, você consegue identificar as formas com que você vai, como será a linguagem, né? Que você vai alcançar que você vai usar para alcançar os alunos que estão ali na sua sala, né? E aí nós já entramos no primeiro tópico da lição, que vai falar sobre a revelação de Pedro, né? A revelação de Pedro. E aí nesse tópico nós vamos abordar as 3 perspectivas, né? A visão do lençol e os mensageiros de Cornélio e o preconceito de Pedro. É interessante, eu estava estudando, né, sobre isso, e eu lembrando de algumas situações, irmão Felipe, em que o Senhor ele fala comigo, né? E aí ele fala com outra pessoa exatamente aquilo que ele quer falar conosco, né? Como uma forma de comunicação daquilo que o Senhor está dizendo. Para você entender assim, você não está ficando doido, não, viu? Sou eu mesmo que estou falando, né? E ele se confirma através da sua própria palavra. Ele tem as suas formas, né? De usar os seus, né? Quando o Senhor falava lá, o Senhor falou com Cornélio lá, o Senhor falou com Pedro lá, e o Senhor fala conosco aqui também. Ele fala conosco aqui ainda nesses dias. E aí o primeiro subtópico vai falar aqui um pouco sobre a visão do lençol, né? Em Atos dos Apóstolos encontramos um registro que deixou Pedro surpreso. O apóstolo teve uma visão em que o lençol descia do céu amarrado pelas 4 pontas com vários animais considerados impuros. Então a voz disse: Pedro, a que matasse e comesse os animais. Pedro imediatamente rejeitou aquela proposta. Porém, a voz lhe disse: não chame de impuro aquilo que Deus purificou. Né? Esse primeiro ponto revela-nos aqui um pouco da nossa limitação, do nosso entendimento limitado acerca das coisas de Deus, né? Naquele momento, o evangelho era pregado, apresentado apenas para os judeus. Era como se fosse uma classe especial de pessoas, né? Mas o Senhor, ele é criador de todas as coisas. Ele criou o céu, ele criou a terra, ele criou todas as coisas que habitam na terra, ele criou todos os animais, todas as plantas. E aí como é que ele cria toda uma cadeia de vidas e de todas as espécies, né? Vidas vegetais, vidas animais, cria o ser humano e alguém vai ser tratado
com uma certa diferença, né? Alguns melhores e outros piores. Se o Senhor diz que todas as coisas que ele fez são boas, né? Ele olhou para toda a sua criação e viu que tudo era bom. Né? Se tudo era bom, então é tudo perfeito, né? É tudo puro, é tudo criação do Senhor. Mas a visão, né? Naquele momento, para nós isso faz muita lógica hoje, né? Mas naquele momento não havia essa revelação, né? Para nós hoje é tudo muito lógico, é tudo muito óbvio, mas naquele momento não havia essa revelação. E aos poucos o Senhor, através do seu Espírito, foi revelando esses mistérios, né, aos seus apóstolos. E ali foi uma oportunidade, né, criada por Deus, porque ele cria as próprias oportunidades para se revelar. Uma oportunidade criada por Deus para dizer a Pedro: olha, não é só para os judeus que você precisa pregar o evangelho, né? Esse evangelho precisa ser pregado a toda criatura. Essa ordem já havia sido dada pelo Senhor, mas eu acredito que provavelmente Pedro não entendeu. E aí vem esta oportunidade, Deus cria essa janela de oportunidade para que Pedro entenda definitivamente, né? Que Deus, ele compartilha conosco, e aí, irmão Felipe, é uma oportunidade também que o professor vai ter de fazer uma avaliação dos seus próprios saberes e saber se a sua aula está sendo, né, proveitosa para os alunos. Por quê? É uma oportunidade da gente fazer um resgate lá dos atributos de Deus, né, da revista número 2. Né? Foi lá ainda do terceiro trimestre do ano de 2022. Vamos lá lembrar dos atributos de Deus, né? Os atributos de Deus que são comunicáveis conosco. Ai, que atributos são esses? Né? São os atributos morais, né? A justiça, a santidade, o amor, a misericórdia, a benignidade, a verdade. Né? Esses atributos o Senhor compartilha conosco. E Cornélio era um homem dotado desses atributos. Né? E independente dele ser judeu, dele ser grego, ser italiano, ser romano, não importa de que nacionalidade ele é humano e ele também tem esses atributos que Deus compartilhou com a humanidade. Né? E ele, juntamente com a sua família, era um homem temente a Deus, mesmo sem conhecer Jesus como Senhor. Sem conhecer Jesus como Senhor, ele o servia de forma espontânea, mesmo sem saber de fato como ele teria condições, talvez, de revelar-se, né, como um cristão. Provavelmente ele já tinha ouvido falar de Jesus, ele já havia ouvido falar do Deus Todo-Poderoso, que cuidava de forma tão especial daquele povo judeu. Eu acho que eu fiquei assim imaginando Cornélio como aquela pessoa assim que tem o desejo de ter alguma coisa, né, que ele vê no outro, aquela bondade, aquela necessidade de ser parecido com alguém que ele admira, né, mas que não sabia como. E isso é maravilhoso porque revela o caráter do Senhor quando ele diz que ele também é uma oportunidade, os atributos que Deus não comunica conosco. Ele é onisciente e ele sabe o que nós estamos pensando, o que nós estamos sentindo. Os verdadeiros adoradores, eles adorarão em espírito e em verdade. E sem conhecer essa palavra, Cornélio servia ao Senhor, né? Em verdade, em espírito e em verdade. Por quê? Porque ele ensinava aos seus filhos. Essa adoração era uma adoração racional, né? Ele nunca tinha ouvido Paulo falar, ele nunca tinha ouvido Jesus falar, ele nunca tinha ouvido Pedro falar. Apenas ele conhecia Deus, provavelmente, de ouvir, né, alguma referência de alguém. Ele certamente já conhecia a história do povo judeu, do povo hebreu, mas, né, ele não tinha intimidade com esse Deus que é alcançável. Né? Alcançável. E ele lá ensinava a sua família, mesmo não sendo alguém que precisava da religião, mesmo não sendo alguém que precisava
porque ele não tinha nenhuma responsabilidade, nenhum compromisso com a igreja, nem com nenhuma palavra, mas ele fazia com que a sua família fosse uma família solidária, né? Culturalmente, socialmente alcançável, porque ele alcançava as pessoas através das suas esmolas, das suas contribuições, da sua ação social, mas ele também ensinava a sua família a adorar a Deus, porque a Bíblia nos revela que ele orava. É verdade. Né? É Coisa verdade. maravilhosa. E o Senhor, ele viu isso, e por isso se revelou a ele, né? E enviou o anjo. E disse, olha, as tuas ofertas e as tuas orações estão chegando às suas. É Que coisa verdade. maravilhosa, né? No tópico 1 aqui é interessante, Melanie, porque retrata o susto, né, que Pedro teve mediante aquela visão. Ele já tem um conceito formado por lei, né, que não podia se comer alguns animais impuros, como o porco, por exemplo, que desde o Antigo Testamento o Senhor ele impôs essa regra ao povo hebreu. Então ele já tinha esse conceito pela lei formado. Então quando ele vê aquela visão, logo ele já tem aquele conceito. Então ele disse, não, jamais eu vou comer, isso é impuro, não vou, não posso. Só que ele não atenta para uma verdade que, primeiro, na visão, o anjo ele está direcionando uma ordem para Pedro mediante um favor de Deus. Então, Deus quer mostrar ao profeta algo que vai acontecer posterior, que são os mensageiros de Cornélio que são enviados até ele, que Pedro precisava entender que melhor obedecer do que sacrificar. Se era uma ordem em favor de Deus, mediante aquela orientação dos anjos, Deus, ele mais do que ninguém conhecia, né, os conceitos de Pedro, mas estava direcionando o profeta para fazer algo que ele estava direcionando. Então, Deus já estava mostrando ao profeta, abrindo uma janela, né, nesse conceito de Pedro, né, para que ele recebesse os mensageiros e entendesse que era Deus que estava os enviando. Deus está quebrando aqui, através de uma visão, o conceito de Pedro. Isso é interessante porque Deus ele poderia simplesmente só mandar os mensageiros e dar uma palavra direta a Pedro. Mas Deus ele precisa de uma visão para que essa visão venha construir no coração de Pedro que Deus ele tem um favor que vai além dos conceitos de Pedro. Por quê? Porque no conceito de Pedro, né, irmã? Pedro está dizendo assim, não, a salvação ela é restrita para o judeu, a salvação só alcança o meu povo, os meus irmãos, só alcança essa nação. E Deus queria quebrar justamente esse conceito de Pedro, que a salvação e o favor de Deus vai muito além. Ele não é preso a um conceito, ele não é preso a um hábito de Pedro, a qual pode restringir a graça de Deus aos homens. Não, Deus estava querendo mostrar a Pedro que o favor dele alcança aquele que o teme. Então, literalmente, é interessante porque Deus vai assustar Pedro através daquela visão. Pedro vai se assustar, porque é muito forte, é uma visão muito forte. Deus, ele de uma maneira muito, muito estratégica, né, podemos dizer assim, Deus vai quebrar aquele protocolo, aquela resistência de Pedro, para que quando o homem chegue, haja uma facilidade em recebê-lo. Então, olha que Deus maravilhoso. É o Deus que ele coloca por terra qualquer resistência para que o seu favor alcance ao homem e o seu propósito seja realizado. Então, Deus está querendo mostrar a Pedro que ele precisa quebrar aquele preconceito, né? Que o espírito dele foi dispensado sobre... E aquele que tem o coração temente a Deus é uma porta aberta para receber o favor de Deus. Amém. Que coisa linda, né? Senhor sempre nos surpreendendo com o seu amor e a sua benevolência. E aí a gente já pode, né, entrar no segundo tópico da lição, porque o segundo tópico da lição vai falar um pouco sobre a família de Cornélio, né? Família de Cornélio, que família era essa, né? O que é que essa família tinha de tão especial? Que ocupou um anjo, que ocupou o profeta, que ocupou o apóstolo, né? E teve que ir lá visitá-lo, né, para cumprir a vontade de Deus ali na sua vida, né? A família de Cornélio ele era, como eu já havia introduzido um pouco sobre isso, né? Cornélio ele era um homem, primeiro, as características de Cornélio, né? Ele era um homem rico, comandante do exército romano, né? Provavelmente era um homem que tinha muitos empregados, muitas pessoas em seu favor,
Não havia portas fechadas para Cornélio, não havia dificuldades para a vida de Cornélio. Provavelmente ele era um homem que dotado tinha à sua disposição médicos, ajudantes, né? Pessoas que o ajudavam diariamente com as suas necessidades. Se ele quisesse construir uma casa, construía. Se ele quisesse fazer uma estrada, ele faria, porque ele tinha muita gente à sua disposição. Ele não era só rico, ele era comandante do exército romano. Não precisava se preocupar com religião, porque nós temos essa é uma forma de limitação, né? Entendemos que só os pobres, né, precisam desse Deus Todo-Poderoso, que abre porta, que manda providência, né? Porque a gente entende a providência como algo físico, algo que precisa, né? Que nós precisamos, é um alimento, é uma verba, é uma porta aberta. A providência de Deus limita-se aos nossos olhos, né? Como algo financeiro, econômico, mas não é só isso, né? A providência de Deus, ela excede tudo isso. Porque eu posso não precisar de pão, mas eu posso precisar de paz. Eu posso não precisar de alguém que me forneça uma passagem de ônibus, mas eu posso precisar de alguém que me dê uma palavra, né? Eu posso precisar de alguém que me dê um abraço. Eu posso precisar de alguém que me dê, que diga assim, olha, Jesus te ama. Isso também é providência, né? Isso também é providência. E além apesar dele não precisar de religião, mas ele era zeloso na oração e dava esmola aos pobres. A sua família também era muito dedicada e praticava boas obras, provavelmente porque ele era um exemplo de pai, né? Era em quem os seus filhos se esmeravam. Apesar de tudo, eles ainda não conheciam a Jesus como Salvador. O que é que faltava na vida de Cornélio? Faltava providência, faltava salvação, faltava Jesus, né? A providência na vida de Cornélio não era financeira. A providência da vida de Cornélio excedia qualquer situação financeira, porque a salvação ninguém compra. Ela é de graça, mas custou o preço do sangue de Cristo. Não é isso? E também faltava a ele o batismo no Espírito Santo. Bem, essa família que adorava Deus, da sua forma, né? Ele era. A lição diz assim: a família de Cornélio era muito honrada pelos judeus. Olha só, Cornélio não era hebreu, mas ensinava seus filhos a amar a Deus. Eu imagino aquele homem, né? Sendo como uma espécie de conflito na mente dos judeus, porque era um homem que se diferenciava dos demais comandantes dos exércitos, né? Ele era um homem que honrava os judeus. A família de Cornélio era muito honrada pelos judeus. Cornélio não era hebreu, mas ensinava seus filhos a amar a Deus em casa, como o povo judeu fazia. Imagina o conflito na mente daquele povo. Ele era um pai exemplar, religioso, que juntamente com a sua família adorava a Deus continuamente. Uma família digna de ser imitada pelo relacionamento que desenvolvia com Deus, mesmo sem o conhecê-lo. Esse é um forte exemplo, né, de que desses atributos que Deus comunica conosco, né? Porque existe uma necessidade no homem dele voltar a Deus. O homem, ele é de Deus, ele veio de Deus, ele veio do Senhor, e ele precisa voltar-se a ele, né? Esse é um dos grandes exemplos que nós podemos usar para fazer essa relação. O exemplo da família de Cornélio nos mostra que temer a Deus tem muito mais a ver com observar e praticar a palavra, do que propriamente, né? Você só ir para a igreja, você ter aquele momento de encontro com Deus, aí você levanta a mão, você aceita Jesus, você vai para a igreja, mas você não exercita, né, a palavra, você não exercita, não pratica, você não se desenvolve espiritualmente. Essa família, que era uma família que tinha
um relacionamento muito próximo com Deus, sem saber com quem estava se relacionando, era também uma família útil na sociedade, né? Isso nos mostra, nos revela que nós precisamos também agir, né, de forma prática nas nossas ações, porque Tiago vai dizer que uma fé sem ação, ela é uma fé morta, né? É uma fé morta. Nós precisamos ter fé, mas nós precisamos também agir. E agir em quem? E agir como? Agir em favor do outro, né? Nós precisamos agir porque nós precisamos amar. A Deus, esse é o nosso conceito de fé, precisamos amar a Deus, né? Mas também precisamos amar o próximo. De qualquer maneira, não. Como João disse, como Deus amou, ame você também. Você já participou de algum trabalho social? Note que a família de Cornélio era dedicada a ajudar os pobres. Deus viu e recebeu a obediência daquela família, tanto que providenciou a bênção da salvação. Nesses dias eu estava lembrando da forma como o Senhor alcançou a minha vida. Eu passei por um discipulado, irmão Felipe, antes de aceitar Jesus. Eu passei por um discipulado, eu passei alguns meses frequentando a igreja, né, entendendo que o Senhor estava falando conosco, para depois aceitar Jesus. É mais ou menos assim, né? É o processo de aproximação, porque as muralhas precisam ser quebradas primeiro. Né? Quando praticamos alguma bondade pelos pobres ou necessitados, emprestamos ao Senhor. É assim que diz Provérbios 19, 17. E aí, através desse processo, né, que a onisciência de Deus alcançou, reconhecendo que a família de Cornélio era uma família que adorava ao Senhor, né, Deus providenciou, Deus proveu para aquela família esse momento, né, de adoração, esse momento em que eles receberam a palavra do Evangelho como verdade sobre as suas vidas, e nesse mesmo momento, nessa mesma ocasião, receberam a visita ilustre do Espírito Santo sobre as suas vidas. Seus corações foram tocados, eles aceitaram Jesus como Salvador e foram batizados com o Espírito Santo. E qual é a revelação disso? Falaram em línguas estranhas. É verdade, mas é verdade. Há um ponto aqui que, para mim, é um ponto-chave, Melanie, inclusive está destacado aqui na lição, sim, que diz que a família de Cornélio é um exemplo, e um exemplo prático de que temer a Deus não significa, propriamente dito, né, ser religioso. Em que sentido? Religioso. A atividade espiritual ela é importante e também indispensável. Mas nós precisamos entender que não é o suficiente. Não é o suficiente eu ir para a igreja, não é o suficiente eu declarar que eu sou cristão, não é suficiente eu colocar uma Bíblia embaixo do braço. Isso não é suficiente, porque isso se resume a ser religioso. A atividade é indispensável? Então, é sim. Só que eu preciso entender que isso não é suficiente. Eu preciso ser uma bênção. Eu preciso temer a Deus, eu preciso fazer o bem. Então, a família de Cornélio mostra que temer a Deus não significa ser religioso. É uma família que não estava presente em todas as atividades, como estava Pedro, mas é uma família que adorava a Deus, temia o Senhor, seguia no caminho do Senhor e também era uma bênção na sociedade. O subtópico 2, ou o ponto B, né, melhor dizendo, o ponto B, diz família útil na sociedade. Justamente fala sobre isso, era uma família que amava a Deus e demonstrava isso amando o próximo, ajudando os pobres, fazendo caridade, ajudando na sociedade, sendo um exemplo, uma bênção na sociedade. Então, nós precisamos ter a visão desse equilíbrio. Um pré-adolescente, querido professor, ele precisa ter esse ponto de consciência de que ele precisa ser uma bênção na igreja, ele precisa sim vir à escola dominical, ele precisa sim ir para o ciclo de oração, ir para o ensaio, mas ele também precisa ser uma bênção fora da igreja, na escola, na faculdade, na rua, na sua família e também na sua comunidade. Até porque essas duas coisas, irmão Felipe, assim, parece que elas são indissociáveis, né?
não é possível você dissociar o amor a Deus sem você amar o seu próximo. Se você ama Deus, né, logo você amará o seu próximo. E aí, porque se você ama Deus, você recebe o Senhor como o seu Salvador, você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, logo você também amará o seu próximo, porque o Espírito de Deus, que comunica com você, ele faz você sentir a dor do outro, sentir a necessidade do outro, né? E como o Senhor fez aqui com Pedro, né? O que foi que o Senhor fez com Pedro? O Senhor deu a ele uma visão, né? Que é aquilo que ele já havia purificado, Pedro não podia chamar de impuro. Eu não posso, né, dizer que o meu irmão é menos digno de ter a salvação do que eu, ou que o irmão é menos digno de ter uma providência na sua vida do que eu. Eu preciso entender que o Senhor, ele não faz acepção de pessoas, e assim como ele, eu também não posso fazer. E eu preciso agir, né, tendo fé, orando, buscando ao Senhor, mas também agir para que as pessoas sejam alcançadas em todas as suas necessidades, né? Isso é ser útil na sociedade, na igreja, na escola, na faculdade, em todas as instâncias da nossa vida, né? E eu acho interessante aqui no último ponto da lição, quando ele vai, aqui no último ponto, não, no último ponto do tópico 2, né? Que ele vai falar sobre a conversão de Cornélio. Diz assim que, mesmo não conhecendo nada a respeito de Cristo, ele abriu o seu coração para conhecer a verdade, as verdades do Evangelho, e isso causou espanto, né? Causou espanto entre os irmãos que estavam ali com Pedro. As pessoas se assustaram quando viram Cornélio e a sua família falando em línguas estranhas, né? Batizados, alcançados pelo Espírito Santo. Deus usou Cornélio e sua família para abrir as portas da pregação do Evangelho aos gentios. Pedro compreendeu por meio deles que o plano de Deus não estava restrito a Israel. Isso é interessante porque no primeiro momento, Pedro não entendeu que visão era aquela. Que visão é essa, né? Como é que eu vou matar coisas impuras para comer se eu nunca fiz isso? Porque Pedro era um homem religioso, né? Ele era da religião judaica, ele tinha normas, né, de condutas a respeito, assim, muito restritas acerca da alimentação. Eles eram muito prudentes com isso, mas não era exatamente aquilo que o Senhor queria dizer a ele. Mas quando ele ouviu, né, o recado lá, a mensagem de Cornélio, imediatamente a revelação do Espírito Santo veio sobre a vida de Pedro, e ele entendeu o que Deus queria falar com ele ali. Quando Cristo surgiu anunciando o Evangelho pelas cidades de Israel, os discípulos pensavam que a mensagem do Evangelho deveria ser direcionada apenas aos judeus, quando o propósito de Deus não era esse. Entretanto, Deus ama a todos os povos e por isso enviou Pedro à casa de Cornélio para mostrar que ele não faz acepção de pessoas. A gente está vivendo um momento, irmão Felipe, assim, o momento que eu quero dizer essa janela da pré-adolescência, é um momento em que as crianças elas se fecham muito em grupos, né? Elas fazem alianças com os seus pares, né? E elas não querem, até para fazer uma atividade na sala de aula, é difícil porque eles só querem fazer atividades com aqueles com quem eles se relacionam ali, né? Aqueles pequenos grupos, né? Geralmente são pequenos grupos, no máximo 4, 5, e eles se fecham ali naquele grupinho e não querem fazer atividades com outras pessoas. Porque esse é um momento, né, que nós vivemos, todos nós passamos por isso, mas nós que já passamos por isso, precisamos trazer à luz a esses pré-adolescentes, né, que nós não podemos fazer acepção de pessoas. E quando nós limitamos o nosso grupo, nós nos fazemos, de certa forma, especiais, não é? E aí nós precisamos abrir essa oportunidade. E aí eu acho assim, uma brincadeira que eu achei interessante fazer com eles,
quebrar assim, essa seriedade, né, dar um pouco da lição, fazer uma brincadeira com eles, a brincadeira do guia, né? Você pega lá, divide em duplas. Pode pedir para eles escolher os seus pares. Eu quero fulano, eu quero minha amiga e tal, que elas se abraçam logo. Vamos fazer atividade juntos. E aí um venda o outro. E nesse momento a gente faz uma troca de pares, coloca assim, bem diferentes uns dos outros, e os que estão enxergando vão guiar aqueles que estão vendados, né? Pode brincar pela igreja, se possível for, né? Aí caminhando assim na igreja, que eles cuidem um do outro, né? Até voltarem para dentro da sala de novo, e ali na hora eles terem a sua visão, né, desvendada. E você vai ver o susto que eles vão levar. É muito interessante. Eles vão gostar bastante desse momento. É um momento para que eles consigam entender que quem está ao nosso lado não necessariamente precisa ser aquela pessoa que a gente quer ter o tempo todo, né? Mas todos nós somos importantes e úteis na casa do Senhor. Seria injusto se Deus recebesse as pessoas apenas com base na nacionalidade, como a gente começou dizendo aqui na nossa lição de hoje, né? Mas o Senhor diz lá em João 3,16, né, que ele entregou o seu filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É interessante porque em todas as lições que nós aplicamos na igreja, seja para os adolescentes, para os jovens, para os adultos, em todas as lições nós temos a oportunidade de dizer esse versículo. João 3,16, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí Pedro foi à casa de Cornélio, né, surpreendendo os apóstolos, né, quando chegou à casa do comandante romano, em vez de encontrar uma casa repleta de ídolos, adornada de objetos que relembram a cultura grega da época, o apóstolo encontrou uma família muito devota das leis judaicas. Quantas vezes nós nos surpreendemos com coisas assim, né? Quantas vezes eu conheço muitos testemunhos de pessoas que chegam na igreja e dizem assim, já chega dizendo, olha, eu quero aceitar Jesus. Não, eu vim só para aceitar Jesus. Né? Porque eu já tenho uma vida que eu comunico com Deus, mas eu não entendo e eu quero, e eu sei que aqui eu vou compreender. E nós temos muitos exemplos disso. Todos que estavam ali esperando, sedentos para ouvir uma mensagem do Evangelho de Cristo, logo Pedro reconhece que Deus trata e aceita todos de modo igual. Amém? Ele não faz divergência nem distinção de pessoas, ele não faz acepção. E se o Senhor trata, né? Se o Senhor já disse que é puro, é puro. Não faça, não trate de forma impura aquilo que o Senhor já purificou. E o Espírito Santo desce sobre aquela família, né? Após pouco tempo, né? A Bíblia diz que quando ele começou a falar do Evangelho, imediatamente o Espírito Santo desceu sobre aquele povo e os seus corações já estavam quebrantados, já aceitaram Jesus como Salvador e já receberam o batismo com o Espírito Santo. E isso é lindo, porque só o Senhor pode fazer isso. Esse também é um exemplo que nós podemos usar, que não é aquilo que nós dizemos, né? Não é a nossa palavra, não é aquilo que nós estamos falando, não é aquilo que comunicamos, mas a ação do Espírito Santo, pois só ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não é verdade? Verdade, glória a Deus, irmã Elaine. Nós precisamos entender, desde cedo, nosso aluno pré-adolescente, que nós somos canais de Deus. Nós não podemos restringir o operar de Deus através da nossa vida para a vida de outros. É interessante porque Pedro tinha uma visão, não só ele, mas inclusive judeus que acompanham ele até a casa de Cornélio. Isso é interessante porque Deus, quando quebrou a resistência de Pedro, que nós vimos lá no tópico 1, Pedro ele é levado e conduzido até a casa de Cornélio, porque Deus tinha falado com Cornélio e Deus tinha falado com Pedro.
Pedro vai até, não é Cornélio que procura Pedro, é Deus que faz Pedro ir até a casa dele, para mostrar que justamente o evangelho vai de encontro às pessoas, e quando ele chega lá, ele tinha um sentimento, ele e os judeus. Quando eu chegar lá, vai ter muitos ídolos, vai ter uma cultura grego-romana, então, trazido dos gregos, etc. Vai ser um povo muito idólatra. E quando ele chega lá, ele fica assim, abismado, surpreso novamente com os outros judeus, porque era uma família que era devota ao Senhor, uma família que adorava a Deus, uma família que era receptiva à palavra de Deus, e estavam prezando, necessitando do evangelho, da interpretação ou da pregação do evangelho, e sucessivamente também do derramado do poder do Espírito Santo na vida deles. Isso é interessante porque o nosso pré-adolescente, o nosso aluno, ele precisa entender que ele é um canal, ele não é registro, ele é um canal. Ele precisa deixar fluir através da vida dele o Espírito Santo, para que o Espírito Santo possa encontrar-se ou entrar na vida, né, do colega, do amigo, do vizinho e etc. Ele precisa ser um canal de Deus. Nós precisamos entender que nós não podemos criar o nosso aluno, o pré-adolescente, ele não pode criar preconceito sobre outras pessoas. Ele precisa entender que o amor de Deus que alcançou ele é gracioso para alcançar todos os outros. Isso ele precisa entender. Ele precisa entender que ele não pode aceitar o pecado, ele não pode aceitar o que é errado, mas ele precisa amar todas as pessoas. Ele precisa amar qualquer que seja a pessoa que seja diferente ou até indiferente com ele. O pré-adolescente precisa entender que ele é um canal de Deus. E assim como o próprio Deus, que é o maior exemplo de alguém que não teve preconceito, que não fez acepção, ele também precisa automaticamente ser um canal de Deus para que essa pessoa, esse colega, esse amigo, seja também alcançado pelo Senhor. E é interessante, irmã Leide, porque tamanha era a receptividade do coração de Cornélio, da sua família, para com Deus, que quando Pedro prega o evangelho, na pregação do evangelho, no esclarecimento da palavra, Deus já derrama o seu Espírito Santo, o poder do Espírito Santo sobre a vida da família de Cornélio. Então, nós não podemos criar preconceito, criar resistência sobre outros, precisamos ser canais de Deus e precisamos também ser instrumentos e estarmos disponíveis, porque Deus quer nos usar para, através das nossas vidas, alcançar também a outros. Quantos não estão esperando a nossa pregação, a nossa palavra, o nosso pré-adolescente ser disponível e pregar o evangelho? Mas, meu filho, pré-adolescente prega evangelho, prega palavra. Claro, ele precisa ter um entendimento que Deus também quer usá-lo, mesmo na pouca idade, mas ele é um instrumento de Deus para que o que ele recebeu, ele também possa dispensar através da pregação do evangelho sobre a vida dos colegas dele, dos amigos, sem criar conceito, preconceito, resistência, porque Deus quer alcançar a todos através dele. É verdade. Se Deus não faz acepção de pessoas, nós também não devemos fazer. Se o Senhor disse que nós somos úteis, não podemos ser inúteis. Nós precisamos trabalhar para o Senhor e dizer que Ele é bom continuamente, pois Ele criou todas as coisas, né? A família de Cornélio era muito devota às leis, né? Mas eles também precisava ouvir essa palavra de salvação. E aqui no verso 14, né, no capítulo 11 de Atos, diz assim, 13 e 14, diz, contou-nos como vira em pé um anjo em sua casa, e lhe dissera, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras com que te salves, tu e toda a tua casa. E quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós ao princípio. Ou seja, ele lembrou-se daquele momento em que o Espírito Santo veio sobre eles, né, como um vento veemente e impetuoso, e encheu toda aquela casa, e as pessoas começaram a falar
cada um a sua própria língua. Então, o Senhor, ele ama, né, aquele que o ama. Eu até anotei aqui um versículo, né, que está E aqui em João 6,37, que diz assim: todo aquele que o Pai me der, esse virá a mim, e o que vem a mim, de maneira alguma o excluirei, lançarei. o lançarei fora. Né? Em outras versões dizem assim: de maneira alguma o lançarei fora. Então, o Senhor, ele não quer saber de que nacionalidade você é, ele não quer saber qual a cor que você tem, de qual família você veio, se você é pobre, se você é rico, se você é velho, se você é jovem, ele quer saber se você tem um coração receptivo à sua palavra, né? E se você quer aceitar a ele como Senhor e Salvador da Glória a sua Deus. vida. Amém? Glória a Deus. Amém. Que lição abençoada, viu, irmã Elia? Tenho certeza É. que você, professor, será instrumento de Deus. O Espírito Santo há de lhe inspirar. Será uma aula abençoada, né? E Deus quer lhe usar, deixe ser usado, né, neste domingo, para que, através da sua aula, através das suas palavras, do seu ensinamento, Deus venha tocar a vida dos nossos pré-adolescentes, dos nossos alunos, que eles desejem receber o poder do Espírito Santo, assim como o Cornélio recebeu, e também que eles possam ser instrumentos e canais de Deus para levar aquilo que eles receberam também para outras pessoas, para outros homens, para outras mulheres, para amigos, para colegas, para familiares, para que eles possam entender que eles são uma bênção de Deus, tanto na igreja, mas também na sociedade, como a Maria falou, eles são úteis para Deus, e Deus quer usar de uma maneira muito poderosa. Amém. Que coisa maravilhosa, que lição maravilhosa, né, que o Senhor nos deu essa manhã. É tão bom que a gente quase não consegue, nem quer nem deixar de falar, né? Mas nós precisamos encerrar a lição, encerrar esse momento e somente agradecer ao Senhor por mais uma rica oportunidade, uma rica tão grande oportunidade de servir. Glória. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a cada professor, né? Que o Senhor lhe oriente, ore antes de fazer a sua aula, ore durante a semana, ore antes quando você chegar na igreja, ore por seus alunos, ore por suas famílias, ore para que o Senhor, né, conceda aos seus alunos esse coração receptivo à sua palavra, que os nossos alunos não rejeitem a palavra do Senhor, nem os seus princípios, porque uma vida pautada em princípios da palavra de Deus é uma vida rica, é uma vida cheia de revelações misteriosas, de cuidado, né? do cuidado do Senhor na nossa vida. E aí, vamos já deixar o spoiler da próxima lição, o Evangelho em Éfeso e o revestimento do poder, né, que o professor aí fica antenado já esperando a próxima lição. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, amém, amém. Quer se despedir, irmão Felipe? Amém. Eu quero louvar a Deus pela vida da irmã Leide, né? E Deus tem usado tanto para trazer esse subsídio tão especial para a vida dos nossos professores. Muito obrigado a você que esteve conosco até agora. Que Deus possa lhe abençoar a você e a sua família. Assim como Deus tem um propósito para a família, mostrado aqui na vida de Cornélio, o poder de Deus alcançou a Cornélio e a sua família. Então, que a bênção de Deus alcance você, mas também alcance toda a sua casa. Que Deus abençoe, que tenha uma boa e excelente aula no Espírito Santo, querido professor. Até a próxima, em nome de Jesus. Até a próxima lição. Deus te abençoe, irmão Felipe. Deus te recompense por mais essa disponibilidade para a obra do Senhor. Amém? Deus abençoe. Amém. Glória a Deus por tudo. A paz do Até a Senhor. próxima. A paz do Senhor.